O impacto ambiental causado pela presença de contaminantes gera graves efeitos nos ecossistemas aquáticos. E a depender do tipo e do quantitativo do contaminante, os efeitos podem ser perpetuados, propiciando doenças crônicas que extrapolam a vida aquática, atingindo a vida humana. Na expedição, realizamos esse monitoramento em âmbito celular, enzimático e histopatológico, nos peixes, integrando diversas áreas de pesquisa e gerando dados robustos e confiáveis. Enquanto pesquisa, a gente trabalha com a genotoxicidade, que a gente busca as mutações, nas células sanguíneas das espécies de peixe que a gente coleta. A gente consegue saber a saúde do peixe e também inferir a saúde do ambiente e até fazer uma junção com a saúde da população que se alimenta desse alimento tão importante, que é o pescado. Eu fico responsável pela mesa de biologia oxidativa, onde eu pego tecidos, fígado, brânquias e músculo de peixes de 4 espécies selecionadas, que é a pirambeba, o piau, o tucunaré e o pacu. E a gente retira esses órgãos, coloca no nitrogênio líquido para fazer uma análise laboratorial para avaliar a atividade das enzimas antioxidantes. É um reflexo delas, da atividade delas, é um reflexo da poluição do rio. Cidades com maior população, que a gente sabe que são as que mais poluem, principalmente com esgoto doméstico, são aqueles locais que a gente encontra uma maior quantidade de mutações. E também os anos com menores vazões, porque a gente acredita que os poluentes ficam mais concentrados e aqueles peixes que migram menos, eles apresentam também uma quantidade bem maior de mutações no núcleo celular. Percebem como o monitoramento é fundamental? Nas águas superficiais também fazemos uma varredura para a identificação de poluentes emergentes, que são substâncias que estão relacionadas ao avanço tecnológico e são de difícil degradação. Estão incluídos nessa categoria materiais hidrorrepelentes, antiaderentes, fármacos, agrotóxicos e o plástico, que ao longo do tempo se degrada em microplástico. A detecção tardia desses contaminantes resulta na ausência de tratamentos eficazes para sua remoção, além da falta de uma regulamentação efetiva para o seu uso. E é nesse sentido que a expedição também atua, para investigar e propor soluções. Primeiro nós temos que ver identificação, quais são esses poluentes, quantificação, ver tipos de tratamento que são possíveis fazer, essa é uma linha de pesquisa do nosso laboratório, e a partir daí é conscientização dos órgãos governamentais para colocar isso aí na lei, nos CONAMAs, nas leis municipais, para a redução desse tipo de poluentes. Que é tentar achar soluções justamente para a descontaminação dessa água do rio, Quer dizer, está tentando procurar alternativas que não os processos convencionais para tratamento dessa água. Os óleos e graxas já existem alguns outros tratamentos, Mas o grande desafio são os pesticidas, inseticidas, fungicidas, então tudo assim, Essa quantidade de pesticidas são jogados no solo, que possibilita viabilizar uma maior produção, acaba caindo para o rio, Situação preocupante, mas nós estamos empenhados em mudar essa realidade. São muitos pesquisadores e instituições envolvidas, e quando as universidades cumprem o seu papel social e vão às comunidades, o resultado só pode ser promissor. Ciência, educação e saúde para todos. A gente fica anos e anos estudando, investigando e aprendendo a fazer as coisas, mas ficamos restritos a esse ambiente da universidade. Quando a gente traz para cá, numa tentativa de impactar os órgãos públicos para melhorar o saneamento, para melhorar a saúde do rio, para reverter isso para os pescadores, para os ribeirinhos, é muito gratificante. E que a gente pode conscientizar, a gente pode trabalhar, identificar e ajudar. Então, assim, é a universidade além dos muros da universidade, é a universidade em função da população, que eu acho que esse é o grande caminho. Como se eu fosse um ribeirinho aqui, porque a gente acaba se apaixonando, acaba vivenciando isso no dia a dia, Então cria um amor a mais. E é um negócio assim fantástico, é algo que emociona, porque você não vive o rio, você vive o todo, As pessoas que estão aqui, são os ribeirinhos, que a gente acaba participando com essas escolas, enfim, a gente acaba vivendo tudo, como uma grande família,